eu comecei a entender que o Deus dos crentes era poderoso. Uma das últimas vezes que eu tive problema com crente, foi com um pastor Cícero. Ele na época era presbítero. Eu abri um salão, eu abri uma área somente para atender político, porque vinha muito prefeito das cidades vizinhas, vinha muito vereador fazer trabalho de bruxaria para poder ganhar mandato. Então eu abri um centro somente para atender os políticos. E esse centro era lá em Prazeres. Eu comecei a receber vários políticos. Os primeiros 3 meses, tudo estava correndo bem. Quando de repente uma pizzaria fechou bem pertinho do centro e colocou placa de aluguel. Ali uma igreja alugou. Entrou ali uma igreja, Assembleia de Deus. Veio um monte de gente para lá. E eu não sabia o problema que tinha a igreja. Quando a igreja abriu, todo o meu trabalho forte era na sexta-feira. O trabalho da igreja também era na sexta-feira. Eles começaram a fazer trabalho na sexta-feira e o trabalho deles começaram a atrapalhar o meu. A partir da sexta-feira os guias não baixavam no meu terreiro. Eu comecei a estranhar. Primeira sexta, segunda sexta, o primeiro mês, o segundo mês. Aquilo eu fiquei sem saber o que acontecia, porque os guias não baixavam mais no terreiro. Eu peguei e liguei para Pita do Barão, lá no Codó do Maranhão, o macumbeiro mais poderoso do Maranhão. Liguei para ele e contei a situação a ele. Ele disse para mim, olha, na região aí, tem alguma igreja evangélica? Eu disse, olha, igreja não tem. Tem um salão aqui, que era uma pizzaria, e agora tem um monte de crente lá. Ele disse, esses crentes se reúnem no dia do seu trabalho. Eu disse, olha, o meu trabalho aqui é na sexta-feira, e a reunião deles também é na sexta-feira. Ele disse, o problema está aí. Eu disse, como assim? Ele disse, quando esses crentes se reúnem, o Deus dele manda seres celestiais proteger o bairro. O bairro fica fechado por seres celestiais. Os guias, entidades, não conseguem penetrar aí aonde eles estão fazendo reunião. Não dá para entrar lá. Você tem que conversar com o dono da igreja para que ele mude o dia de trabalho dele, para que não atrapalhe o seu. Eu fui conversar. Me vesti, coloquei a bata, coloquei a corrente e fui lá. Eu sabia que as pessoas tinham medo quando eu estava vestido de pai de santo. Quando eu cheguei lá com a correntona, bati, chegou um rapaz para me atender. Eu disse, moço, eu gostaria de falar com o dono dessa igreja. Quem é o dono daí? Ele disse, o dono é Jesus. Aí eu disse, eu quero falar com ele. Ele disse, mas Jesus está no céu. Eu digo, você está tirando onda com a minha cara, né? Ele disse, não, você perguntou o dono aqui é Jesus. Eu digo, mas quem toma conta dessa igreja? Ele disse, o responsável é o pastor Cícero. Aí foi lá, chamou o pastor Cícero. Desse tamanho, irmão, bem neguinho, bem pretinho, desse tamanho, mas bravo. Não tinha medo de gigante Golias, não tinha medo de demônio, nenhum tipo ele tinha medo. Bem magrinho, chegou lá, ele puxava assim, andava todo no estilo. Aí quando chegou lá para me cumprimentar, eu olhei para ele, eu disse a ele, o senhor que é o dono dessa igreja? Ele disse, não, o dono aqui é Deus. Aí eu olhei, eu digo, o senhor está com brincadeira comigo? Esse aí disse que é Jesus, e o senhor vem dizer que é Deus? Ele disse, é um dono só. O que é que o senhor quer? Eu digo, mas cadê o dono daí? Ele disse, o dono é Deus, meu filho. Aí eu disse, o senhor é o quê? Ele disse, eu sou o responsável pela igreja. Eu digo, é o senhor que resolve tudo aqui? Ele disse, é. Eu digo, então, estou com um problema muito sério com o senhor. Isso o que é? Eu digo, você está vendo aquela placa ali? Ele disse, estou. O senhor sabe o que é aquilo? Ele disse, um centro. Eu digo, eu estou ali há muito tempo. O senhor chegou agora e o seu trabalho está atrapalhando o meu trabalho. Eu precisava que o senhor pegasse o seu trabalho, mudasse o dia dele, para não atrapalhar o meu. Pastor Cícero olhou para mim assim e disse, como é que é? Mudar o meu trabalho? Eu disse, é. Ele disse, rapaz, isso aí é difícil. Olhou para mim e disse, você já viu um provérbio que diz que os incomodados é que se mude? Irmão, ele era um tampinha de nada. Eu olhei para a cara dele assim, mas me deu vontade de eu dar um soco nele. Aí eu olhei para ele e disse, é o quê? Ele disse, os incomodados é que se mude. Eu olhei para ele e disse, então tá bom. Se o senhor não tirar, não mudar seu culto daqui, seu negócio, sua reunião daqui, durante 15 dias, vou fazer macumba para você. Você vai ficar o couro e o osso. Você vai ficar bem magrinho, não vai morrer não. Depois eu lhe mato. Aí ele disse, é mesmo? Eu disse, é. Ele disse, olha, já estou tremendo de medo. Rapaz, mas eu fiquei bravo demais com esse homem, irmão. Ele entrou para dentro da igreja, não me deu mais atenção.
Eu fiquei revoltado. Chamei os macumbeiros e comecei a fazer macumba. Toma macumba em cima do Cício, toma macumba. Quando foi no domingo de manhã, eu peguei 5 cadáveres, levei para uma mata chamada Mata de Lobo, abri ele, tirei o couro do cadáver, e aquilo ali dentro do pacto da magia, no momento que o corpo do cadáver fosse secando, ele ia emagrecendo com a doença de secar mesmo, ficar doente e seco. E ali eu fiz o trabalho, tirei a pele do corpo e deixei lá. E tome macumba 15 dias. O cadáver já estava tudo seco já. Eu digo, ele deve ter morrido. Não vi mais ele. Passou 20 dias, não vi. Passou um mês, não vi. Eu com o mesmo problema. E nada de ver ele. Eu ficava lá de cima do centro para ver se via ele e não vi. Aí fui fazer um trabalho na cachoeira. Quando eu fui fazer o trabalho na cachoeira, ali veio um monte de crente, tudo vestido de branco. Ele estava vindo de um batismo que eles fizeram lá no lago. Quando vem tudo de branco, vem um neguinho na frente andando que nem ele. Só que o neguinho estava bem gordinho. Aí veio assim, aí eu parei e fiquei olhando, digo, será que é ele? Aí fiquei olhando direitinho, aí ele vem todo animado, andando. Aí quando chega pertinho de mim, ele, vizinho! Eu olhei e disse, mas não é que é ele mesmo? Ele disse, olha rapaz, essa tua macumba é boa demais, rapaz. Eu aumentei 5 quilos. Foi-se embora, irmão, mas eu brabo, aí os outros macumbeiros perguntando o que é que ele estava dizendo. Eu digo, eu sei lá o que é que ele queria dizer. Mas, irmão, eu vi que não tinha jeito de mexer com ele. Eu fui conversar com ele numa boa. Eu disse, olha, o senhor me desculpe, o tratamento que eu tive com o senhor, o que eu falei, na verdade eu nem fiz nada contra o senhor. E eu queria conversar numa boa. Quanto é que o senhor quer para tirar o seu povo daqui? O senhor tem um monte de gente, o senhor pode arrumar um salão maior, eu pago. Quanto o senhor quer? Ele disse, ó, isso aí é um negócio para conversar. Aí conversou com o tesoureiro da igreja. Conversou com o tesoureiro, no outro dia me deu a resposta. Disse, olha, eu quero X. Eu liguei para o prefeito, conversei com o prefeito, contei a dificuldade que estava lá e precisava de dinheiro. O prefeito era filho de santo da magia, mandou na hora o dinheiro. Aí eu peguei o saco e levei o dinheiro para ele. Levei o dinheiro, disse, aqui está o dinheiro, agora eu quero que o senhor saia daqui. Pode tirar o povo daí dessa igreja e coloca a placa aí. Ele disse, não, mas não é assim não. Não posso tirar meu povo assim. Eu preciso de 10 dias para desocupar o salão. Se você não quiser, eu digo, não, eu quero. Pode ficar 10 dias aí. E fiquei esperando, irmão. Quando deu 10 dias, ele colocou a placa no salão. Aluga-se esse salão. Aí pronto, eu fiquei de posse de Vitória lá. Aí continuei fazendo trabalho. Mas mesmo assim o guia não baixou. Chegou a primeira sexta-feira, o guia não baixava. Eu digo, ainda isso aí, ainda é impacto daqueles crentes. Na segunda sexta-feira, eu digo que tem impacto pesado que não sai. Aí 15 dias, 20 dias, 1 mês, 2 meses. Aí eu tinha que fechar o salão porque os guias não estavam baixando, eu não estava tendo lucro nenhum no salão, no centro. Aí eu comentei com os filhos de santo lá. Eu disse, o problema estava sendo esse danado dessa igreja aí. Eu tirei a igreja, mas o problema continua. Aí ele disse, oxe, a igreja que estava aqui, ela saiu, mas saiu para outra rua. Eles tinham um templo lá, uma igreja construída, só que estava faltando pôr o teto e colocar o piso. Não sei onde arrumar dinheiro, no instante colocaram o teto e o piso. Crente não é bobo não, irmão. Crente não é bobo não. Queira o diabo ou não, o diabo tem que levar a bênção na casa do crente. É, você pensa que o rei Faraó colocou o anel no dedo do José porque ele quis? Não, ele colocou porque Deus mandou ele colocar. Se Deus quer te dar vitória, o ímpio vai levar na tua casa a tua bênção. Deus é tremendo e terrível. Eu até me alegro com isso, porque ainda como macumbeiro consegui fazer o piso da igreja e o teto da igreja. Deus é tremendo, irmão. Aquilo me deixou tão doido da vida, só que eu não contava para os outros pais santos, senão eles iam tirar a zombaria de mim. Eu fiquei revoltado, eu digo, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa nesses crentes. Eu não sabia, irmão, que o que tem nos crentes é mais poderoso do que o que estava comigo. Eu estava com a legião de demônio, mas os crentes têm o Espírito de Deus que é mais poderoso.